Oi, turma. Do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 15, Intervenção Oportuna. Naquela mesma noite, ao estarmos reunidos, os trabalhadores de ambos os planos, conforme sucedera anteriormente, aguardamos que os obreiros de outras sociedades atingidas pela fúria dos asseclas do Rabino Sadoc trouxessem alguns deles, os mais destacados, à nossa reunião mediúnica. Em poucos minutos encontravam-se 5 entidades rancorosas, de aspecto grosseiro, semi-adormecidas, e um grupo de outras igualmente portadores de expressão fecenina, relutando nas faixas vibratórias que as envolviam e as conduziram ao nosso recinto. Aberta a reunião pelo diretor Hermano, os médiuns Celestina e Marcos entraram em transe profundo, atraindo a comunicação 2 dos convidados indigitados, que despertaram fixados aos seus perispíritos em expansão, ocorrendo simultaneamente a psicofonia torturada e agressiva. Marcelo e Dr. Bezerra cuidaram de os atender de imediato. O nosso mentor, elegendo o Rabino Melquisedeque, que se comunicava pela Senhora Transfigurada. Percebemos que toda a sala foi tomada por expressivas defesas fluídicas, mantendo os estranhos visitantes dentro do seu campo de modo que podiam ouvir e acompanhar todos os detalhes das comunicações dos seus líderes em rebeldia compreensível. O rabino, à semelhança do chefe anteriormente, blasonou: somente por meio da traição é que os covardes discípulos do Cordeiro conseguem alcançar-nos, ignorando propositalmente que também temos direitos diante das leis que vigem no universo. Sem dúvida, ripostou Dr. Bezerra, os mesmos direitos que tem concedido àqueles que lhe caíram nas malhas perversas, direitos que se atribuem de ferir e atormentar, de gerar embaraços à obra do bem, de infelicitar. O irmão encoraja-se a chamar-nos traidores, nós que usamos os recursos da oração e da misericórdia, comparados com os seus mecanismos de injúria, crueza e ódios, com os quais intoxicam os incautos e os arrastam aos seus presídios hediondos em processos obsessivos pungentes. Temos o direito de obedecer às autoridades da nossa crença. Exasperado, reagiu o comunicante. Não fora pelo dever de seguir as suas obras e não encetaríamos essa luta demorada e aterrorizante. Diz muito bem que se encontra a serviço de um espírito infeliz que acaba de render-se à verdade submetendo-se à mansidão de Jesus. Não houve qualquer submissão, mas imposição de maneira arbitrária em face do método execrável que foi utilizado para detê-lo na armadilha soez que lhe prepararam. O amigo encontra-se equivocado. O senhor Rabino Sadoc veio espontaneamente, adentrou-se em nosso reduto, guiado pelo seu instinto de destruição, sendo vítima da própria presunção. Ele deveria saber que esta casa tem orientação e obedece a um programa elaborado pelo Senhor da Vida, e que sua tentativa de invasão resultaria infrutífera, correndo o risco de tombar nas próprias malhas do atrevimento. Encorajado, porém, pelo sucesso que alguns dos seus seguidores alcançaram, aqui como em outros núcleos de amor, não se deteve ante a impetuosidade de resolver os seus propósitos inferiores de uma só vez sob a felicidade da própria violência. Afinal, o que esperam de nós outros? Que nada temos com esta sua casa. Certamente os senhores nada têm contra a nossa casa, mas encontram-se dominados pela fúria em favor do enfrentamento com os servidores de Jesus, aos quais se armam ciladas, agridem-nos
Seduzem-nos com os seus cantos de sereia para arrastá-los de maneira inclemente para sua dominação. É que a promessa desse crucificado que se dizia nosso Messias é falsa e hedionda, havendo gerado na história perseguições cruentas contra a raça eleita por Jeová, seu falso profeta que foi justiçado conforme merecia. É natural, portanto, que nos levantemos em todos os tempos contra ele, por meio dos seus infelizes herdeiros, divulgadores da grande mentira. Não descansaremos. Não descansaremos enquanto não modificarmos as estruturas da verdadeira doutrina exarada na Torá e nos demais livros sagrados de nosso povo. Ouvindo o irmão assim referir-se, tem-se ideia de que se encontra com razão, quando a habilidade sofista lhe toma o raciocínio. Jesus é o Messias de Deus, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Ninguém como ele viveu tão integralmente a verdade, nem mesmo qualquer profeta que o antecedeu ou sucedeu, porquanto todos aqueles que vieram anunciá-lo estavam aquém da sua grandeza. Foi ele quem se levantou para atender o poviléu desprezado pelos preconceitos mentirosos das classes sociais cultivadas pela tradição e preservadas nas sinagogas. A sua capacidade de amar e de perdoar jamais se apresentou em alguém que se lhe equipare. As perseguições a que se refere não foram de Jesus, mas dos exploradores que se apossaram dos seus ensinamentos e os converteram em força e poder temporais, distantes dele, que foi muito claro quanto aos compromissos para com Deus e os outros para com Mamon. Optaram enlouquecidos pelo mundo, fugindo dele e desprezando-o. Não se pode julgar e condenar o povo israelense pelo crime que foi perpetrado pelos infelizes do Sinédrio e da governança romana, da mesma forma que também não se podem acusar todos os indivíduos de insânia pela crueldade mantida nas guerras ancestrais contra os filisteus, de outros povos destruídos, dos adoradores de Baal, assim como de outros deuses. Uma religião que não cultiva a misericórdia nem a compaixão, um povo que não respeita o direito de outros povos, não merecem consideração, tornando-se execráveis aos seus atos, mas dando-se chance aos seus descendentes que não são responsáveis pela hediondez dos seus antepassados. De igual maneira, não se pode responsabilizar um mestre da compaixão pelos crimes cometidos por aqueles que o traíram através dos tempos, infligindo perseguições e danos a todos quantos os desagradavam. Simultaneamente, o dialogador, Marcelo, esclarecia o outro vingador com palavras algo equivalentes, enquanto os ouvintes, agora atentos, acompanhavam os diálogos, especialmente do Dr. Bezerra com o rabino Melquisedeque. O irmão pode observar que os novos discípulos de Jesus nas trilhas do Espiritismo vêm tentando restabelecer a pureza e elevação dos princípios por ele propostos no amor e na caridade, no carinho para com o próximo, especialmente em relação àqueles que são infelizes, que experimentam tormentos de qualquer natureza. Tudo isso faz parte da grande farsa, retrucou ainda o colérico. Parecia que, sentindo-se atingido pelo verbo fluente e verdadeiro do benfeitor, banhado pelas vibrações de bondade e de compaixão para com ele, optava por manter a agressividade por falta total de argumentos que justificassem o infeliz comportamento. Não temos outro interesse que não seja o seu e o bem-estar de todos aqueles que se encontram sob a constrição do ódio e da amargura. Você que pensa, porque nos encontramos felizes nos propósitos e desempenhos que nos permitimos. Além de ser infiel à verdade, o irmão é insolente e presunçoso, porque ninguém pode estar feliz enquanto persegue, explora e trabalha pela desdita de outro. Desejamos adverti-lo que todo mal que se faz reverte-se em mal para si próprio. Do contrário, consultemos a Gênesis, no capítulo 15, versículo 15 e 16, que assevera: quanto a ti, em paz, irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a falta, entenda-se, o crime praticado pelos amorreus não terá sido paga.
equivale a dizer que, enquanto não seja resgatado o erro, não se poderá retornar no seio de Lavé. Vejamos, quando o amigo desencarnou, quando morreram as suas carnes e a vida orgânica cessou no túmulo, para onde seguiu? Qual o paraíso que o recebeu, embora se considere um bom pastor, que deveria ter sido para o seu povo? O ódio inclemente devorou-o, não deixando qualquer vestígio do conhecimento espiritual, empurrando-o para o abismo em que se encontra até hoje, vários séculos transcorridos. Que doutrina é essa, incapaz de ajudar o seu fiel no momento mais grave de sua existência, de ser imortal? Aproveite esse instante para refletir e reconsiderar as atitudes cruentas que vem mantendo e os propósitos infelizes contra Jesus, representando nos seus humildes seguidores sedentos de amor e de piedade. A reencarnação, conforme exarada no texto da Gênesis, a todos se impõe e ninguém se lhes furtará por ser uma lei universal. De um para outro momento, o Senhor dos mundos convoca-nos para o retorno do corpo. E como renascerá o amigo e irmão? Como poderá fugir à lei divina? Esta é a oportunidade sua e de todos aqueles que se encontram nessa guerra sem vencedores, do mal contra o bem, da violência contra a pacificação, do ódio contra o amor, até quando se prolongará a grande noite que os envolve. O benfeitor falava a todos os presentes convidados e trazidos para essa ocasião culminante. Ouviram-se de imediato choro e exclamações objurgatórias, súplicas de amparo que eram atendidas pelos cavaleiros templários e pelos trabalhadores do Evangelho das instituições em pauta, recolhendo-os com ternura e cuidado das suas dores no despertar doloroso. Tocando a fronte da médium, com infinita bondade, Dr. Bezerra concluiu: somente por intermédio da coragem de rever a própria situação é que o ser encontra-se consigo mesmo, para depois encontrar-se com Deus. O irmão não está sendo julgado nem censurado, antes estamos convidando-o à mudança de atitude, ao encontro com a felicidade que todos nos aguardam. A mão do mentor, que tocava a chakra cerebral do enfermo, por intermédio da médium sonambúlica, iluminou-se gloriosamente e os raios penetraram a organização espiritual do demente, fazendo-o explodir numa cascata de lágrimas e de lamentações, qual criança desprotegida. Socorro, Senhor Deus de Israel! E pôs-se em lágrimas a murmurar o Salmo 106, repetindo o versículo 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E, auto-afligir-se, completou, mas eu sou infeliz e desgraçado que não segui as orientações do Senhor. Ai de mim! Compassivamente o nosso orientador lhe disse: o Senhor é benigno e misericordioso. Bem-aventurados os que observam o direito, os que praticam a justiça em todos os tempos. Como acentua o versículo 3º do mesmo capítulo, o direito e a justiça que devem ser praticados são o trabalho em favor de todos e a misericórdia para com as criaturas, o que não estava sucedendo. Mas não se martirize, continuando a louvar o Senhor até o momento da sua glória pessoal. Houve um grande silêncio, somente quebrado pelas lágrimas ruidosas acompanhadas de exclamações, igualmente seguidas pelo comunicante por intermediário de Marcos e dos demais sofredores, que passaram a receber conveniente assistência das equipes de servidores de Jesus. Emudecido pela emoção, o Rabino Melquisedeque, com esforço e constrangimento, conseguiu encerrar o encontro murmurando: que o Senhor faça-o deitar-se em verdes pastos e perdoe-me, por misericórdia. Referia-se sem dúvida ao Salmo 23, sendo acolhido ternamente por Petitinga e Jesus Gonçalves, que se encarregaram de adormecê-lo. A fim de que ao despertar se encontrasse sereno e confiante na excelsa misericórdia. Todos somos viajantes de longas jornadas interrompidas pela insensatez e recomeçadas com os joelhos desconjuntados,
todos carentes de perdão e de novos ensejos de reparação e de construção do bem no imo, nos sentimentos e nos pensamentos. Depois que foram recolhidos esses amigos trazendo-os à comunicação e à assistência, a sala foi preparada para a continuação das atividades programadas. Uma suave luz violácea invadiu lentamente todo o recinto, que agora se transformava em um anfiteatro grego de pequenas proporções, com o céu a descoberto salpicado pelos astros estrelares, cercado de rosais, mirtos e angélicas em flor, produzindo uma brisa perfumada que nos invadia, alegrando-nos sobremaneira. Já não apresentava o aspecto da sala habitual, fazendo-nos recordar algumas das construções de nossa esfera, onde se dão os grandes encontros e espetáculos de beleza, conduzindo nosso pensamento a Jesus. Permanecia também a torre de vigia, guardada cuidadosamente pelos membros da ordem religiosa do passado. Na parte central, embaixo dos degraus circulares, encontrava-se uma mesa retangular e ao seu lado uma tribuna ornada com folhas de louro, numa representação da vitória do bem sobre o mal. O nobre Armando e o Dr. Bezerra desceram ao centro, acompanhados por nós outros e os trabalhadores das casas espíritas presentes, enquanto começaram a aparecer mais de 1 milhar de espíritos que repletaram as galerias, podendo-se destacar entre eles muitos encarnados desdobramento parcial pelo sono fisiológico, certamente trazidos pelos seus guias espirituais. Nesse comenos, o som de alaúdes dedilhados com a maestria dominou o recinto e vimos a mesma jovem de antes apresentar-se encantadora num solo especial, exaltando a grandeza de Jesus. Ao terminar, com a plateia vivamente emocionada, o mentor exorou a divina proteção para o labor daquela madrugada e, ao concluir, vimos descer as escadarias do anfiteatro algumas dezenas de espíritos de alta estirpe que deslizavam em direção da arena, com a estatura maior do que a nossa, circundando-a e irradiando claridade mirífica que nos fascinava. Imediatamente um tubo de luz foi projetado do alto e dentro dele condensou-se o Santo de Assis, assessorado por alguns dos seus discípulos mais próximos, evocando os gloriosos dias do passado. Não podíamos dominar as lágrimas de felicidade que aljofravam em nossos olhos e derramavam-se pelas nossas faces. Em um momento sublime e inesquecível, no qual se apagavam todas as memórias menos belas ou assinaladas por qualquer tipo de sofrimento, com a expressão iluminada pela paz profunda de que era portador, Francisco acercou-se da tribuna e recebeu um jato de luz, qual ocorre nos teatros quando estão em destaque algumas cenas ou pessoas, e permaneceu nimbado de bênçãos numa atitude de ímpar humildade, enunciando: irmãos de todos os quadrantes da terra e almas grandiosas de Alcione, seja com todos nós a paz irretocável do Senhor Jesus. Vivemos grande momento da luta sem quartel, na qual os exércitos do Senhor e Mestre estarão equipados com os instrumentos do amor e da misericórdia, a fim de ser restaurado na terra o reino da mansidão e da caridade, para com tudo e com todos. Tem sido um grande desafio existencial a preservação do bem no ádito dos corações, especialmente quando surgem os primeiros raios de luz, significando esperança de paz e de progresso real para a humanidade. As incomparáveis conquistas do conhecimento científico, embora a contribuição indiscutível em favor do processo evolutivo, não conseguiram realmente atender às íntimas necessidades do ser humano que busca a paz. Essa resulta exclusivamente do amor, nas suas mais variadas expressões, desde aquelas que dizem respeito à própria iluminação, quanto a que se exterioriza em favor do próximo. Isso significa renúncia, abnegação, devotamento e, sobretudo, vivência da caridade. Há sede de harmonia no mundo individual. Apesar de algumas criaturas estarem cercadas de excessos de toda ordem, vivenciando, porém, a perda de sentido espiritual e, por consequência, da paz que somente Jesus pode oferecer. Assim, considerando, torna-se inevitável que se organizem cruzadas de amor em favor de todos os seres em sofrimento na Terra, ao mesmo tempo trabalhando-se pela instauração da legítima fraternidade, sem a qual será impossível a presença do equilíbrio entre as pessoas e as nações.
Jesus acena-nos com a sua misericórdia, convidando-nos à luta na sua seara de sacrifícios. Ninguém espere gratificações pelo trabalho a executar o regime de exceção no programa depurativo porque passa o planeta. A contribuição pessoal é valiosa em forma de dedicação ao dever e renúncia ao egoísmo destruidor, que tem sido a causa da ruína de todos aqueles que avançam inadvertidos desse perigo iminente. Enquanto luz, a oportunidade de servir que não seja postergada a ação socorrista, porquanto será sempre benéfica para aquele que a executa. Somos as filhas e os filhos do Calvário, encaminhada, redentora, superando as imperfeições morais que devem ser diluídas pelo esforço de autoiluminação, perseverando nas refregas contra o mal que teima em predominar com a nossa natureza espiritual. Toda e qualquer expressão de amor oferecida aos irmãos viventes torna-se gota de luz em nosso caminho penumbroso, que ficará assinalado pelas nossas pegadas, que rumam na direção do grande foco, que é o mestre dos desvalidos e desafortunados, sempre aguardando-nos. Não recalcitremos em relação aos testemunhos. Uma existência sem sacrifício e sem abnegação é uma viagem sem gratulação íntima ao país da fantasia que a realidade demonstra a falta de significação. É nas altas temperaturas que os metais fazem maleáveis a formas novas, assim como na lapidação das gemas grosseiras, transformando-se em estrelas. De igual maneira será sempre no combate que o espírito aprimora-se, aformoseando-se e desenvolvendo a luz divina que nele jaz. Fostes, como nós outros, convidados para trabalhar na sua vinha, neste momento difícil, porque estáis habilitados para melhor combate, assessorados pela convicção da vossa imortalidade. Muito vos será pedido, porque haveis recebido muito socorro dos céus. Iluminai, portanto, a terra em desfalecimento, em angústia e treva. E após o máximo da tormenta que surgem as primeiras manifestações da bonança. Vós, amados visitantes, que já desfrutais dos júbilos conseguidos a duras penas, defrontareis com as mais covardes ciladas, a que já não estáis acostumados, experimentando grande surpresa ao verificardes os métodos primitivos que são usados pelos adversários da verdade, desejando impor as suas mentiras e ilusões. As vossas palavras e sentimentos serão transformados em armas com que vos tentarão atingir, diminuindo-vos o ardor das refregas. Compreendei que se trata de combatentes perversos e inescrupulosos que não têm qualquer contato com a ética nem com a dignidade. Importa-lhes vencer a qualquer preço e não superar-se internamente a fim de que conquistarem os outros corações. O seu objetivo é destrutivo enquanto estáis acostumados somente com a edificação. Vinde de outra dimensão do amor de nosso Pai. Ouvistes considerar a miséria moral do grão de areia cósmico, que é o planeta terrestre, e compadecidos de nossa inferioridade, de nós todos, os seus habitantes e filhos temporários, oferecestes-vos para contribuir com o vosso sacrifício em favor da sua ascensão na escala evolutiva dos mundos. Sede bem-vindos, irmãos da misericórdia e da solidariedade. Nós vos saudamos e agradecemos ao excelso Criador a imerecida caridade para conosco. Erguei-nos do caos moral em que ainda nos encontramos, acomeadas da verdadeira plenitude. Auguramo-vos todo o êxito sob as bênçãos de Jesus, o incomparável construtor da escola terrestre. Que a serena paz defluente da justiça e do amor, sem jaça, permaneça com todos nós. Com especial ternura e afeto, o vosso irmão Francisco. Ao silenciar, podíamos ouvir o pulsar da natureza em festa e a sintonia emocionante da gratidão que vibrava em todos nós. Os espíritos terrestres e os abençoados visitantes de Alcione, que também tinham lágrimas que lhes perolavam nos olhos. Sem qualquer outros comentários, a reunião foi encerrada com vibrante oração pronunciada pelo nosso benfeitor
Bezerra de Menezes, que nos conduziu à perfeita comunhão com o pensamento de Jesus. O anjo de Assis e seus acompanhantes retornaram ao tubo de luz, volvendo à esfera superior no qual habitam. As equipes encarregadas de conduzir os irmãos ainda reencarnados colocaram-se ao seu lado, tomando as providências de reencaminhar aos respectivos domicílios, auxiliando-os na preservação da memória, embora fragmentária, dos acontecimentos da noite inovidável. Logo mais seriam iniciados novos labores, convidando-nos à contribuição mínima que fosse em favor da construção do mundo novo em pleno desenvolvimento. Bom, nesse texto a gente vê que mais uma vez a espiritualidade volta a trabalhar em razão do resgate de espíritos endurecidos, né, que acusam todos aqueles que vieram depois de Cristo a distorcer os seus ensinamentos para que ganhassem poder através da crença e da religião, e não apenas ganhar poder, mas desfazer da religião e da crença dos demais. Isso gerou uma batalha entre as trevas e a luz, de uma forma que vem de tempos em tempos e só prejudicando a evolução planetária, travando guerras, batalhas, perseguições, humilhações, situações de desequilíbrio, né, de cenas infrutíferas que não levam ninguém a lugar nenhum, que só está emperrando o mesmo progresso, tanto do planeta como de quem está encarnado e desencarnado. Então eles pegam essas sessões mediúnicas, trazem equipes, né, para que possam trabalhar com esses espíritos de forma a conscientizá-los de que o caminho correto não é a batalha, não é a guerra, não é a falta de respeito, a imposição de uma ideia sobre a outra, mas sim de seguir verdadeiramente os passos do Cristo. Então, nesse encontro, eles conseguem ali, através das suas orações, das vibrações, das demonstrações, né, de que o outro está errado, para que ele incorpore aquilo, que ele pegue, né, de fato, o ensinamento verdadeiro e entre naquele conflito de valores que todos nós temos uma consciência. Porém, quando nós somos enganados, a nossa consciência ela caminha para o lado do engano. E nós nos fortificamos quando nós encontramos pessoas que estão no mesmo nível, seres que estão do mesmo nível, que pensam da mesma forma, e aí a gente julga que aquilo é certo. Para saber se é certo ou não, tem que haver essa necessidade do conflito, no conflito de ideias, nos desajustes para que se entre novamente numa harmonia, num equilíbrio emocional, físico, espiritual. Aqui existem os encarnados que são retirados através do desdobramento nessa reunião, que também estão equivocados, espíritos que estão ligados ao Rabino, né? E que vêm fazendo tudo o que ele manda, porque não refletem sobre seus atos, sobre seus pensamentos, mas para encerrar, depois do socorro oferecido a esses irmãos, para encerrar essa sessão mediúnica, vem Francisco de Assis e dá uma comunicação maravilhosa, dizendo que todo o engano, ainda que levado por muito tempo, ele pode ser esclarecido e com o esclarecimento nós podemos mudar. Nós podemos mudar o nosso rumo, a nossa vida, a nossa evolução espiritual depende muito disso, do encontro do nosso íntimo com Jesus, com o verdadeiro Cristo, não através de uma religião, mas o verdadeiro Cristo. Cristo não veio fundar religião, ele não deixou nenhuma placa religiosa dizendo vá a esse lugar que você vai ser salvo. Não, Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Ele disse que fora do amor, do perdão não há salvação. Ou seja, uma renovação do espírito. O espírito tem que deixar de ser endurecido, tem que deixar de ser egoísta, para que ele possa, em movimento do amor, encontrar os passos que Jesus deixou e seguir com harmonia, com equilíbrio, com sabedoria, buscando o seu progresso em razão de si e em razão do próximo.